Já pensou em resumir textos em qualquer idioma e analisar conteúdos para identificar oportunidades? Por exemplo, imagina poder melhorar o atendimento ao cliente analisando o histórico de conversas com ele para ajustar o tom da comunicação. Eu sou a Cintia Zanoni, especialista da Microsoft, e vou mostrar para você como usar o resumo de textos, um dos muitos recursos do Language Studio no Azure. Eu vou utilizar este texto da revista National Geographic, que fala sobre a primeira mulher programadora da história e que previu a inteligência artificial, que é nada mais, nada menos do que Ada Lovelace. Então, nesse texto tem informações gerais sobre a história dela e, principalmente, as contribuições que ela fez para a humanidade e a sua relação com a inteligência artificial. Eu quero fazer um resumo desse texto e, para isso, eu vou utilizar o Language Studio do Azure. Então, aqui na página inicial da plataforma, nós vamos ver alguns destaques de serviços para conseguir ter uma ideia geral sobre o que nós conseguimos fazer e, obviamente, junto disso, com algumas documentações ali de auxílio para quem deseja começar. Então, eu vou agora explorar um pouquinho, né? Eu tenho, então, ali as ferramentas de extração de informação, que basicamente faz uma identificação dos textos, classificação para conseguir detectar idiomas, linguagens e até sentimentos. Também nós temos aqui uma ferramenta direcionada para bots e, na sequência aqui, eu tenho a minha ferramenta de geração de resumos com base, então, nesses textos e, obviamente, não menos importante, a parte de tradução com inteligência artificial. Então, para começar, eu vou na opção de summarization, né? Porque eu quero criar um resumo, então, com base nesse texto que eu tenho lá na página do National Geographic. Eu vejo ali também algumas opções, principalmente para quem é desenvolvedor, que consegue, então, utilizar essa API, mas a minha demonstração vai ser focada aqui no portal mesmo do Language Studio. Eu vou selecionar, então, aqui o idioma disponível, né? Eu vou colocar aqui para que ele busque lá o idioma português, né? Então, como você pode ver, está em inglês, mas eu já estou conseguindo aqui fazer essas alterações. Ele vai ver ali qual que é o meu subscription, que é o meu perfil aqui dentro do Azure, e também eu vou conseguir definir quantas sentenças, né? Ou seja, quantas frases, tópicos que eu quero que ele foque no momento de desenvolver, então, o meu resumo. E agora eu volto aqui no National Geographic e começo, então, a copiar, né, todo o texto ali desse artigo para que o Language Studio possa me ajudar, então, a fazer esse resumo. Então, colei aqui o restante do texto, tá tudo certinho. E eu vou pedir, então, para o Language Studio fazer uma análise, né, desse conteúdo e gerar para mim, então, um resumo. Eu tenho algumas outras opções que são exemplos, né, mas eu já estou colocando o meu texto aqui para que ele faça, então, essa análise. Clico no botão de Run e agora é só aguardar ele responder ali com alguns tópicos. Ó, e como você pode ver, ele já tem aqui até, inclusive, um resumo do resumo, né, que eu tenho lá o que foi extraído e depois o abstract, né, que ele é mais ou menos uma visão geral, então, do que ele conseguiu descobrir com base nesse texto. Então, eu vejo ali que eu tenho o título do meu texto e alguns tópicos principais, falando sobre o nome dela real, né, que é Augusta, e mais alguns outros pontos, e fazendo ali a equivalência, né, de o quantos por cento ele está relacionado com o texto que ele conseguiu extrair lá do conteúdo que eu copiei da matéria do National Geographic. Tenho também aqui a parte de JSON, né, que no caso, se eu estivesse consumindo o Language Studio, ou seja, o recurso da minha API através de uma aplicação, essa seria mais ou menos a carinha da resposta que uma pessoa desenvolvedora teria acesso. E aí, gostou? Como vimos, o Language Studio do Azure tem uma inteligência artificial que processa a linguagem natural dos textos. Ela é capaz de extrair frases-chave, detectar idiomas ou sentimentos e até mesmo fazer resumos. Se você combinar com o serviço de bot de IA do Azure, pode usar uma base de conhecimento e, a partir dela, responder as perguntas mais frequentes dos seus clientes. Conheça essas e muitas outras aplicações do Language Studio do Azure. Consulte os materiais de estudos e se prepare para criar a sua própria plataforma de inteligência artificial.